Que o Senhor tem nos concedido, né? Mais uma noite, poder vir à casa do Senhor aqui para louvar e bendizer o seu nome. Todas as dificuldades da semana, né? Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Um texto bem conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 36. Vamos estender até o versículo 39. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 36 em diante. Quem achou, diga amém. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E ele também citou uma parábola para eles: nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, né? Como eu acabei de mencionar, Jesus tratando aqui de alguns assuntos, sempre envolvido com os escribas e os fariseus, né? Jesus sempre tinha diálogo com eles, e eles testavam Jesus muitas vezes, né? Às vezes murmuravam contra os discípulos de Jesus por algumas coisas, né? E dizem alguns judeus que Jesus, ele estudou na escola dos fariseus, né? Nós não sabemos se isso é verdade, mas a tradição judaica afirma isso, que Jesus tinha até algumas maneiras que ele falava, alguns tipos de metodologias que ele usava para ensinar, que era característico dos fariseus. Se isso é verdade, nós não sabemos, mas o fato é que na grande maioria das vezes que Jesus precisou responder à altura, tinha os fariseus e os escribas envolvidos. E nesse momento aqui, nós estamos vendo também que eles estavam tendo um diálogo com Jesus. A partir no capítulo 5, nós percebemos que vão ser tratados alguns assuntos aqui, a respeito, principalmente de Mateus, né, que é Levi, chamado de Levi aqui, como que ele havia se convertido. Se os irmãos derem uma olhada aí pelo versículo 26, 27, 28 do capítulo 5, nós vamos perceber isso. Mas o que eu quero falar com os irmãos, fundamentado nesse texto dessa noite, irmãos, é que para mim parece muito notório que todo cristão que passou pelo novo nascimento, né? E é claro que para se entender o que é isso, novo nascimento, precisa se debruçar sobre o assunto, não é tão simples. Eu já expliquei algumas vezes para os irmãos aqui, e eu acredito que vocês ainda têm dúvidas sobre o assunto. Mas, irmãos, é notório que todos que passaram pelo novo nascimento, pelo processo de transformação, de nascer de novo, isso é muito claro quando Jesus fala com um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala sobre esse novo nascimento, e eu tenho certeza que os irmãos já refletiram um pouco sobre isso,
O que seria essa questão dessa transformação, de nascer de novo? O que seria mesmo nascer de novo, né? E é claro que nós também sabemos que o processo de transformação que o cristão passa na sua vida, ele não é assim, ele é paulatino. Aos poucos nós vamos sendo aperfeiçoados, transformados, né? É um processo. Quando se fala processo, é uma linguagem jurídica, nós já sabemos que é algo que vai passar por etapas, né? Ninguém vai mover um processo contra o outro lá na justiça e amanhã já vai ser resolvido. Vai passar por etapas, né? Vai se fazer audiências. Assim é a nossa vida com Cristo. Mas quando nós falamos de nascer de novo, logo já vem na nossa cabeça 2 Coríntios 5,17, que é muito conhecido também, né, dos leitores da Bíblia. Vocês lembram o que está escrito lá? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, mais ou menos, eu fiquei pensando, lendo esse texto essa semana, não é um processo fácil deixar o mundo aí fora. Estou falando do mundo, não é? Às vezes as pessoas falam assim, os crentes são engraçados, né? Eles pensam que eles não estão no mundo. Nós estamos aqui no mundo, mas quando a gente fala mundo, a gente fala do sistema que envolve o mundo, o sistema corrupto do mundo. E sair desse sistema para vir para o reino de Deus não é um processo fácil. É difícil. Nós compreendemos isso. Hoje eu estava falando com a irmã Roberta antes de vir para cá, que não é fácil, irmãos. Frequentar a igreja é muito fácil. Qualquer um de nós aqui podemos frequentar a igreja. Isso é fácil. Aliás, nunca houve um tempo com tanta frequência de pessoas nas igrejas. Nós estamos aí chegando num patamar de quase 50 milhões de pessoas que se dizem evangélicos, que frequentam as igrejas. O Danilo até falou para mim, acho que foi a semana passada, né? Que parece que eles estão entrando mais ou menos naquela estatística, né, Danilo? Dos católicos, por exemplo. Se você perguntar para um católico que ele não é praticante, você é católico? Qual é a tua religião? Ele fala, eu sou católico. Mas às vezes ele não vai na igreja. Mas quando vai fazer a estatística, ele entra nessa estatística, ele acaba sendo considerado como católico, mesmo que ele não vá à igreja periodicamente. Pois bem, onde o senhor está querendo chegar, pastor Mauro? Eu quero mostrar para os irmãos, nessa noite, que mesmo não sendo um processo fácil, sair de lá do mundo, daquele sistema e vir para a presença de Deus, para o reino de Deus. Entretanto, irmãos, também lembrando nessa noite, que todos nós que estamos aqui, só estamos aqui pela misericórdia dEle, né? Porque senão nós não estaríamos nem aqui. Os irmãos sabem o que significa a palavra misericórdia? Não sei se eu já expliquei aqui. A palavra misericórdia, ela é uma palavra que vem do latim, né? Misericordios. O que significa isso? Significa corda no coração. Sabia disso, Ana Luísa? Corda no coração. Os irmãos sabem por que nós usamos a aliança de casamento no dedo anelar esquerdo? Vocês sabem? Por causa de, segundo uma crença muito antiga, né, um tendão que eles acreditavam que passava aqui, e a medicina diz que tem uma artériazinha que passa aqui e vai até o coração. Antigamente, há muito mundo antigo, eles faziam uma aliança quando ia casar de sangue, pacto de sangue. Faziam um cortinho na mão do noivo e da noiva, faziam uma aliança aqui, faziam o sangue aqui, colocavam um dedo no outro. Depois, com o tempo, descobriram essa aliança de ouro, né? Alguns faziam de outro material antigamente, agora é de ouro. Coloca aqui, porque segundo o que se sabe, né, e segundo o que eles pensavam, tem uma cordinha que vem aqui nesse dedo e vai até o coração. Isso quer dizer, estar ligado com alguém, estar intrinsecamente ligado, compromissado com alguém. Então, quando nós falamos a palavra misericórdia, né, misericordes do latim, significa corda no coração. É quando Deus ele está tão atrelado, o seu amor é tão grande, né, com o ser humano, ele tem um amor tão superior com o ser humano,
que ele não atribui, ele não pune o ser humano aquilo que ele merece. Misericórdia é quando nós merecemos receber uma punição e nós não recebemos. Muito diferente de graça, né? Porque graça é quando nós recebemos um favor que nós não merecemos, imerecido. Misericórdia nós merecemos, mas não recebemos. Esse é só para os irmãos entenderem essa definição. Então, se nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, significa que nenhum de nós é bonzinho, né? Só estamos aqui porque pela grande misericórdia dele, ele deixou nós viver hoje. Ele deixou nós chegar até aqui hoje, porque nós erramos a todo momento. Mas eu quero fazer aqui, irmãos, nessa noite, para entender o que Jesus estava querendo dizer com essa questão de vinho novo em odres velhos, pano velho, pano novo em pano velho, em pano novo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Por que Jesus vai usar essa metáfora para poder falar de um assunto com os fariseus, com os escribas, com os publicanos? O que Jesus está querendo dizer para ele? O que Jesus está respondendo para eles? Sendo que eles vão falar até de casamento, vai sair o assunto de núpcias, um pouquinho antes, Jesus vai falar sobre o noivo. E o que Jesus está falando sobre questão de vinho? Vinho na Bíblia tipifica muitas coisas, mas pode tipificar, por exemplo, alegria, e pode tipificar também até o juízo de Deus sobre os homens. Mas vamos fazer um paralelo, quero que projeta ali, por favor, em Mateus 13, do 19 ao 23, que é a parábola do semeador, para nós ver o que tem a ver isso daqui, e o que essa parábola pode nos ensinar, quando Jesus falou sobre o semeador, que saiu a semear a sua semente, que é uma metáfora da própria palavra de Deus sendo pregada, no capítulo 13, né? Segundo escreveu o evangelista Mateus, nós vamos ler a partir do versículo 19, prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. A Bíblia diz assim, no versículo 18, Jesus vai dizer: escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, a palavra do reino, e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Muito bem, ele vai falar de 4 tipos de pessoas, de terrenos aqui, que foi lançada a semente. Se os irmãos lerem o texto com atenção, vocês vão perceber que a semente é a mesma. Não tem 2 tipos de semente, nem 3, nem 4. Entretanto, são 4 tipos de terreno. O primeiro terreno que a Bíblia está mostrando, que Jesus está falando, é quando alguém ouve essa palavra, né? A palavra do reino, a pregação sobre o reino de Deus, e ele não compreende. Então vem o perverso, o inimigo, né? Afasta o que foi semeado do seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Então eu quero fazer também um paralelo com 4 tipos de árvores que os judeus ensinam no Antigo Testamento. Eles falam muito isso quando eles comemoram a festa dos tabernáculos, e eles falam sobre essas árvores, e eles fazem uma alusão ao ser humano, cada árvore dessa representando um tipo de pessoa, até porque a árvore na Bíblia às vezes ela representa a pessoa mesmo, né? Jesus não falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele falou sobre, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre a oliveira, que eu já expliquei que é a nação de Israel, e assim por diante, né? Nós somos comparados com árvores. Então o primeiro tipo de árvore que eu quero falar para vocês aqui nessa noite, é uma árvore chamada avará. Essa árvore, irmãos, segundo a tradição judaica, ela só tem aparência, ela não tem cheiro e ela não dá fruto. Ela tem aparência, é uma árvore até bonita, entretanto essa árvore não produz fruto e ela não tem cheiro de nada, você não sente cheiro na folhagem, no seu tronco. Então vamos comparar com essa pessoa aqui, que recebeu a semente junto ao caminho. Junto ao caminho, o que os irmãos acham que nasce? Mato. Já passaram perto de uma estrada? Está cheio de mato que nasceu ali? É exatamente o que eu quero falar. Pessoas que até frequentam a igreja, às vezes alguns já há muitos anos que são frequentadores da igreja, entretanto, elas não dão fruto, e também não têm o cheiro de Cristo, tem aparência. Você olha de longe e fala, nossa, que árvore bonita, né?
aquela pessoa ali, parece que ela é uma pessoa que dá fruto, aparência de piedade, aparência de bonzinho, né? Você conversa com a pessoa e fala, nossa, que pessoa boazinha aquela, olha lá, olha a aparência dela. Você percebe e fala, nossa, essa pessoa, esse homem, essa mulher é um santo, é uma santa. Entretanto, irmãos, quando passa o tempo, que você começa a conviver com essa pessoa, você percebe que ela recebeu a palavra foi ouvida por ela, ela recebeu, ela ouviu pregações, alguém pregou a palavra, alguém disse para ela sobre a palavra, ela às vezes até recebeu estudos bíblicos, mas essa palavra, ela foi de alguma maneira afastada, a palavra saiu do seu coração de alguma maneira, e o coração dela se fechou, ela não produz frutos, porque a palavra não está no coração dela, ela é só ouvinte, ela não pratica, ela não coloca em prática, e às vezes é uma pessoa boa, que você fala, meu Deus. Entretanto, irmãos, nós sabemos, eu já expliquei aqui, que não basta ser bonzinho, não basta fazer boas obras, não basta fazer caridade, não basta somente às vezes orar pelas pessoas, é necessário que nós estejamos próximos da palavra de Deus, e que essa palavra esteja no nosso coração, para que nós possamos dar bons frutos. Foi lido aqui, né, hoje, acho que pela Andréia, né? Jesus falando sobre os frutos. O que ele diz lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e toda a vara que está em mim dá muito fruto. Então, irmãos, esse tipo de árvore tem muito. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, pessoa que você olha e fala assim, não, aquele ali é bonzinho, é boazinha, mas quando você vai analisar, você percebe que é apenas como mato junto ao caminho. Esse é o primeiro tipo de árvore que eu quero fazer uma comparação com a parábola do semeador. No capítulo 13 ainda de Mateus, no versículo 20, nós vemos aqui, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz, e sim mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação, ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Esse segundo tipo de árvore aqui, que eu quero falar para vocês, é uma que os judeus, eles chamam de radassim. Radassim é uma tamareira. Essa tamareira, irmãos, ela tem cheiro, mas ela não tem fruto. Ela dá cheiro. Você vai passando perto dela e fala assim, nossa, que árvore cheirosa, mas ela não tem fruto. Por que ela não tem fruto? Porque olha o que a Bíblia está dizendo, não tem raiz. Ela ouviu a palavra, recebeu com alegria, logo que ela ouviu, ela gostou dos hinos que foram cantados, gostou de ouvir a pregação, né? Eu já ouvi pessoas dizer aqui em Colina mesmo, eu gosto muito da pregação daquele pastor Mauro lá, mas não dá para congregar lá com ele, entenderam? Recebeu a palavra, ouviu, gostou, teve alegria, mas não tem raiz em si mesmo, dura pouco tempo, não tem continuidade, não tem segmento, não tem assiduidade, qualquer coisinha de repente ela já, onde está aquele irmão? Um dia perguntaram para mim, cadê aquele irmão que estava vindo aqui na igreja? Eu falei, ele veio aqui, porque ele já tinha ido, não tem continuidade, não tem assiduidade, né? Não tem raiz, e às vezes, irmãos, quando começa a chegar a perseguição, por causa da palavra, aí que ele vai embora mesmo, as pessoas começam a dizer, mas escuta, você agora é crente, está frequentando aquela igreja lá agora, os amigos, né, abre aspas, você agora está frequentando aquela igreja, agora você vai ficar fanático, vai ter que parar de beber, vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de ir em certos lugares, você é crente agora, você está de brincadeira, né? Nesse momento, aquilo já começa a impactar a pessoa, ela não tem raiz em si mesmo, ela até tem um certo cheiro, mas ela não dá fruto. Observe, irmãos, a semente é a mesma, a palavra é a mesma, é a palavra do reino de Deus,
É a mesma palavra que nós estamos pregando aqui nessa noite, mas ela vai surtindo efeitos em pessoas de modo diferente, porque depende da receptividade, depende de como está o coração, de como eu estou para receber a palavra de Deus, se eu estou realmente querendo que essa palavra ache guarida no meu coração, se eu quero ser transformado. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador em um homem e uma mulher de Deus. A palavra faz isso. Mas para mim não tem jeito mais, porque eu já fiz tanta coisa. Não importa o que eu e você fizemos, o importante é que se nós recebermos Jesus de coração, Jesus está disposto a pegar como uma esponja e apagar todos os nossos pecados, como se nunca nós tivéssemos pecado, para que nós continuemos agora a ter uma nova vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Acho que vocês já estão começando a entender a questão do odre, né? O vinho novo em odres velhos, ok? Vocês já estão começando, acho que já está abrindo mais ou menos o entendimento. Pois bem, vamos para o terceiro tipo de terreno, versículo 22. Também o que recebeu a semente entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa árvore, para os judeus, eles chamam de lulav. Lulav é um tipo de árvore que tem o fruto doce. Ela dá fruto e é doce. Não é tamarindo não, viu? É tamareira, são tâmaras. O fruto é doce. Agora tem um detalhe, sabe o que acontece? Ela para de dar fruto rapidinho. É rápido. Se a pessoa não pegar lá, correr e pegar um fruto logo, ela fica sem, porque a carga dela é muito rápida. Vocês observaram? Recebeu a semente entre os espinhos. Espinhos são dificuldades, espinhos são provações. Lembra o que foi falado para Adão lá no Éden? Agora você vai receber cardos e espinhos. Por que Jesus recebeu uma coroa de espinho? Tipificando o que aconteceu lá no Éden. Aqueles espinhos, aquelas dificuldades que Adão passou a receber agora, para que ele pudesse caminhar na presença de Deus, porque ele havia perdido toda aquela regalia que ele tinha no Éden. Agora ele teria que trabalhar com fadiga, com dificuldade, passando por tribulações, cardos e espinhos. Espinho é isso. Ela recebeu a palavra, ela ouviu essa palavra, mas os cuidados deste mundo e as riquezas. Irmãos, você conhece alguém que envolveu os amigos, envolveu dinheiro, você perdeu o companheiro? Conhece alguém assim? Ele pode ser seu amigo, pode ser alguém que você tem afinidade, mas se envolver dinheiro, você está sem ele. Você conhece alguém assim? Que ele troca tudo pelo dinheiro? O amor dele é tão grande ao dinheiro, que ele troca até Jesus pelo dinheiro, ou até o evangelho, a riqueza, os prazeres, os cuidados desse mundo. Ele é tão preocupado com as coisas deste mundo, e com o dinheiro, com as riquezas, com as coisas que envolvem money, né? Não é isso que fala? Que ele não consegue mais dar fruto, ele para de dar fruto, ele não está disposto a abandonar certas coisas desse mundo, cuidados desse mundo, correria atrás de dinheiro nesse mundo, para servir a Deus, para ter um tempo, como nós falamos aqui, para estar na presença de Deus, para nascer de novo, para buscar servir a Deus com fidelidade. É claro que tem que correr atrás de dinheiro, é claro que precisa buscar as coisas, mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa prioridade é o reino de Deus. Jesus ensinou isso quando ele falou das solicitudes da vida, porque andais solícitos por aquilo que haveis de comer ou de vestir. Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, elas não tecem nem fiam, mas Deus cuida delas. Nem Salomão, em toda a sua suntuosidade, vestiu-se como os lírios do campo. Mas esse tipo de árvore aqui, ele até dá fruto, mas é rápido. Já já ele para. Se envolver dinheiro ou os cuidados do mundo, esquece. Se ele tiver que colocar a mão no bolso para pagar alguma coisa, se ele tiver que colocar a mão no bolso para fazer alguma coisa, você está sem ele. Pode esquecer. Porque ele tem um amor exacerbado ao dinheiro. Ele recebeu a palavra também,
Ele ouviu, ele se simpatizou pelo Evangelho. Quantos que seguiam a Jesus, que nós já lemos nas Escrituras, que tinham esses mesmos problemas? Lembra do jovem rico? O moço rico foi ter com Jesus e disse para Jesus, ele ouviu falar de Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: quais são os mandamentos? E ele falou assim: eu conheço os mandamentos. E falou os mandamentos, e eu tenho observado eles desde a minha mocidade. Ele pensou, talvez conjecturando, que Jesus ia falar para ele: então você está pronto, pode ir. Mas Jesus falou para ele: te falta uma coisa ainda. Olha, irmãos, como Jesus conhece os corações, né? Não adianta, irmãos, eu aqui, o pastor Mauro, querer enganar, esconder as coisas de Jesus. Posso esconder de vocês, e acho que nem de vocês eu consigo, viu? Uma cidade igual Colina, daqui a pouco vocês estão sabendo. Ó, viu o pastor lá? Não consegue. Imagina de Jesus, que consegue esquadrinhar os corações, consegue ver o homem por dentro e por fora. Ele já viu o coração daquele homem no momento, e ele disse: te falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, reparte com os pobres e me segue. Irmãos, que palavra é essa? Aquela palavra foi como uma flecha no coração daquele homem, porque ele não estava preparado para isso. Ele gostava de Jesus, ele era como uma tamareira dessa daqui, ó, né? Lulave, ele dava fruto, mas era rápido, já tinha passado. Quando falou de mexer no dinheiro dele, a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque era muito rico. Ele não quis, ele não estava preparado, disposto, foi embora. Foi embora porque ele achou muito pesado aquilo. Na verdade, o que Jesus estava ensinando para ele, ele não entendeu, era uma lição de prioridade. Jesus estava dizendo para ele: me prioriza, segue-me. O que é prioridade na sua vida? Jesus ou dinheiro? Os amigos aí de fora? Jesus ou os amigos aí de fora? Família ou Jesus? O que é prioridade? Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, herdará a vida eterna. O que é prioridade para nós? Nós somos chamados para dar fruto no reino de Deus. Vamos ler. Olha o versículo 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e produz um 100 vezes, outro 60 e outro 30. Observem que a árvore é boa. Essa árvore para os judeus é chamada etrog. Etrog para os judeus é uma árvore bem vistosa, frondosa, uma árvore que dá o seu fruto, ela tem um cheiro, de longe as pessoas vão chegando e já vão observando: estamos chegando perto de uma árvore dessa, porque ela é cheirosa, e o fruto dela é doce, muito doce. A Bíblia diz que nós temos que ter o bom perfume de Cristo. De longe as pessoas precisam sentir e falar: aquele homem, aquela mulher tem alguma coisa neles que é de Deus. Então, irmãos, mesmo esses que são árvores boas, vocês perceberam que um deu 100%, outro deu 60% e outro deu 30%? Perceberam? Porque isso aqui envolve também questões de semeadura, de fé agora. Porque para eu semear, para eu crer, talvez eu não tenha o nível de fé que a irmã Eliane tem. Talvez eu não tenha também o nível de fidelidade para semear no reino de Deus, como a Andréia tem. Isso daqui está relacionado com isso. Olha aqui, a semente é a mesma, mas um colheu 30, outro produziu 60 e outro 100. Boa árvore. Tá bom, pastor Mauro, nós entendemos isso daqui agora. Mas o que tem a ver isso agora com a questão que o senhor leu de Lucas? Vamos voltar para Lucas, que eu quero fechar essa reflexão nessa noite. Quando nós voltamos para o texto que nós lemos, em Lucas capítulo 5, nós percebemos uma coisa: Jesus vai citar essa parábola para eles, e ele diz assim: ó, ninguém pode pegar remendo de pano novo e colocar em pano velho. Jesus por acaso entendia de costura, irmãos? De costura?
O que Jesus não entende, né? E aí ele vai citar também odres novos, vinho novo, odres velhos. Vinho novo, odres novos. Sabe o que é um odre? O odre é um recipiente que eles usavam, feito de pele de ovelha ou pele de cabra, que eles colocavam água, podia-se colocar leite e podia-se colocar vinho. Jesus está falando sobre isso. A maioria dos comentaristas que comentam sobre a Bíblia, estudiosos, eles comparam esse odre novo com o Novo Testamento e o odre velho com o Antigo Testamento. A maioria deles, né? Até dentro do próprio judaísmo. Eu até acredito, também falam do judaísmo, uma transição do judaísmo para o cristianismo. Tudo isso é válido, essa interpretação. Mas o que eu quero fazer uma aplicação muito prática para nós aqui nessa noite, é relacionado com o que eu falei no começo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não dá para pegar vinho, não podia se pegar o vinho novo e colocar dentro de um odre velho, sabe por quê? Porque o vinho novo está no processo de fermentação, e essa fermentação faz com que ele se rompesse, porque o vinho, quando ele está fermentando, até o suco de uva, ele vai passando por um processo de acidez muito forte, e se o odre já fosse bem gasto, ele não suportava e ele rompia, perdia-se o vinho. É isso que Jesus está ensinando. Então, irmão, se nós somos um recipiente, um vaso, podemos ser um odre para receber as coisas que vêm de Deus, a alegria do Espírito Santo, a alegria que o vinho tipifica também, o Espírito Santo, a alegria que vem dele, segundo o Salmo 104 e o verso 15, o vinho alegra o coração do homem. Então eu pergunto para vocês, será que Jesus vai trazer alguma coisa nova para nós aqui, nesse momento aqui em Colina, se nós ainda formos recipiente velho, envolvido com as coisas lá de fora, praticando as coisas lá de fora, envolvido na mentira, envolvido em enrolação, tudo isso que a gente vê aí fora? Será que Deus nos dará alguma coisa nova? O que vocês acham? Será que Deus está pronto para que nós venhamos receber a alegria dEle, aquilo que Ele tem para nós, coisas novas? Deus sempre tem algo para poder trazer para o seu povo. Ele tem promessas, Ele tem coisas relacionadas com esperança, Ele tem algo para nós, Ele tem provisão para nós. Sempre Deus tem alguma coisa para trazer para o seu povo. Agora, quem somos nós? Nós estamos prontos, estamos vivendo uma nova vida, saímos daquilo que é velho, deixamos o velho homem, deixamos os velhos costumes, aquilo que nos envolvia lá fora, ou ainda nós estamos com os mesmos costumes, querendo receber algo novo de Deus? O que vocês acham? Não, eu sou crente, mas é o seguinte, eu quero receber só vitória. Vou fazer uma campanha aí, e eu vou ficar rico, vou receber. Deus tem o melhor da terra para mim, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, viu? O melhor de Deus já veio. Ele chama Jesus. Ele já veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.